Edital de juiz do TJDFT publicado, e eu vou te mostrar aqui neste vídeo quais são as principais informações em relação ao edital e também algumas dicas de preparação para esse concurso que chega agora ao final de 2022 e já vai inaugurar o ano com um belíssimo concurso em 2023. Eu sou Ricardo Torques, sou professor, eu sou diretor aqui do Estratégia Carreira Jurídica e eu gravo esse vídeo basicamente para nós falarmos de três temas. Primeiro, trazer uma contextualização falando um pouco sobre as circunstâncias que envolvem esse concurso e o TJDFT, para trazermos também algumas informações gerais a respeito do edital e muito focado naturalmente na prova preambular. As demais fases demandam aqui um vídeo específico, algo que podemos fazer em momento oportuno, e também para deixarmos algumas dicas de preparação. Aqui me parece o principal ponto desse vídeo, para que a gente possa chamar a atenção a algumas peculiaridades, algumas características próprias do TJDFT e também para fazer uma comparação com o edital anterior e o edital atual. Isso pode ser um belíssimo balizador no seu estudo de reta final. Vamos lá. Sobre a primeira parte aqui, a contextualização. O último edital de 2015, nós estamos, portanto, há 7 anos sem edital, sendo que nos anos anteriores nós tínhamos uma recorrência. Então, a cada ano, ano e meio, um pouco mais, 2 anos, nós tínhamos o edital do TJDFT. Portanto, estamos há um bom tempo sem edital. O edital de 2015, pessoal, ele trouxe 5.143 candidatos e ao final das fases todas nós tivemos 12 aprovados, 6 homens e 6 mulheres. O órgão atualmente ele consta com 510 cargos na magistratura do Distrito Federal, sendo que hoje nós temos 128 cargos vagos em toda a estrutura. Na instância inicial, nós temos 113, portanto, nós poderíamos ter o provimento de 113 vagas e ficaríamos de acordo com a previsão de cargos no ingresso na carreira. Entretanto, o edital trouxe 30 vagas e eu também não acho que nós teremos 113 candidatos nomeados ao longo da validade do certame. Não que nós não tenhamos porque não vai haver interesse, me parece que nós não teremos porque não haverá aprovados. Deixa eu te explicar uma coisa, se você for dar uma olhada nos concursos aqui de carreira jurídica de um modo geral, mas para a magistratura isso se dá ainda de forma mais presente, nós temos vários concursos que nem sequer preenchem o número de vagas do edital. Então não será uma surpresa se depois de todas as fases nós tivermos 20, 25, não chegarmos a 30 aprovados aqui no TJDFT. O que eu acredito, se nós tivermos 40 ou 50, nós provavelmente vamos ter a nomeação de todos eles. Até mesmo porque essas 30 vagas, elas envolvem aqui previsão orçamentária para o exercício seguinte. Nada impede que ao longo dos anos, dada a validade do edital, nós tenhamos mais previsão orçamentária e, portanto, novos candidatos nomeados. O que é mais importante para você que está estudando agora é ter isso como uma tranquilidade. E eu até diria o seguinte, você deve encarar esse concurso da seguinte forma. Primeira fase, concorro. Eu irei concorrer mais de 5 mil, me parece, eu acredito que a gente pode chegar a 10, a 15 mil. Vai ser um concurso bem grande, esse do TJDFT, ele é muito tempo esperado, então você pode esperar uma concorrência forte na prova preambular. E depois da prova preambular, caso você esteja aprovado, é uma questão de sobrevivência. Você tem que atingir 6 pontos nas provas escritas, você precisa atingir 6 pontos nas provas orais. Depois, lá na parte de títulos, você não precisa nem se preocupar, porque a questão é a seguinte, se você tiver um pouco mais de título, você vai subir, se você tiver nada ou pouco título, você vai ficar na mesma posição, ou quem sabe vai cair um pouquinho, tá? Então, isso só vai ditar no final das contas se você vai ser chamado antes ou um pouco depois, tá? Então, basicamente, esse é o cenário, 25% dos cargos hoje estão vagos dentro da estrutura do TJDFT. Então, concurso muito, muito aguardado. Eu acredito que, não estou lembrado aqui agora, mas ao longo de 2022, aqui no Estratégia Carreira Jurídica, nós falamos muito a respeito desse concurso, esperávamos, inclusive, que o seu edital tivesse sido publicado um pouco antes. Demorou, mas tá aqui, chegou. Sobre o edital, vamos lá trabalhar as principais informações. Sebrasp é a banca, então se mantém a mesma banca organizadora. Padrão de prova deve ser muito semelhante, isso é bom porque nós temos que olhar para a prova de 2015. Nós temos 100 questões de múltipla escolha, que virá distribuído em 3 blocos. Atenção ao bloco 1. Olha só, bloco 1 tem civil, processo civil, tem direito do consumidor e ECA, 40 questões, é o maior bloco, tá? Para 4 matérias, se bem que civil é gigantesco, processo civil não fica atrás, mas direito do consumidor e ECA
chamam a atenção porque terão aqui, até porque se você for olhar a prova anterior, já tivemos ali algum interesse, né, despertado, principalmente em relação ao consumidor, que se eu não me engano trouxe 6 questões, tá? Mas eu vou voltar a falar a respeito de consumidor e ECA lá nas dicas finais. Segundo bloco, constitucional, eleitoral e penal e processo. Terceiro bloco, é o mais diferentão de todos, tem que ficar atento, porque tem administrativo, empresarial, ambiental, tributário e a recentíssima, né, noções gerais de direito e informação humanística, tá? Tem que cuidar porque é nova agora, né, a disciplina que era cobrada só lá na segunda fase, agora veio para a primeira fase, tem trazido poucas questões, mas, né, num contexto de um bloco pequeno, todo acerto aqui conta muito, tá? Lembrando que tem 30% por bloco, não deve ser tua preocupação, 60% também é o mínimo na prova toda, também não deve ser sua preocupação, você vai perceber pelo que nós vamos falar na parte de dicas ao final, que você vai ter que fazer um pouco mais, tá? Em relação às demais fases, como eu disse a você, só para, né, deixar bem claro, fase escrita tem peso 3, então é uma prova bastante significativa, né? A primeira prova tem peso 1 só, não vai nem ditar muito da tua posição final, ela só vai te colocar, na verdade, nas demais etapas, porque vai concorrer com os demais candidatos. Prova escrita peso 3, prova oral peso 2, depois a prova de títulos, que além de não eliminar, também tem um peso pouco expressivo, né? Tem peso 1. E por fim, vamos trabalhar um pouco a parte das dicas de preparação. Eu trouxe várias dicas aqui e eu quero que você não as siga, né, de forma cega, mas que você pondere a partir do que eu estou te dizendo, e se você concordar, você de algum modo, no seu planejamento de estudos agora, no reta final, você considere essas informações, tá? Primeira coisa, disciplinas com destaque, né? Nós temos 2 elementos aqui. Primeiro elemento é o elemento da divisão de blocos, né? E como eu disse a você, se você for olhar para os blocos, o bloco 1, ele tem 4 matérias para 40 questões. Não vai ser 10, 10, 10, 10, mas muito provavelmente nós teremos em consumidor umas 6 questões pelo menos, em ECA também. E qual que é o ponto aqui? São 2 disciplinas em que o custo-benefício será altíssimo, pessoal. Pensa, direito civil, vamos lá, podem ter 12 questões, 14 questões de direito civil. Só que direito civil é gigantesco. Não é só o código, 2.000 artigos, mas toda a legislação civil especial, e você vai ver que o edital ele é bem detalhado neste ponto. Você tem aqui um meio vademecum, né, para você estudar, e fazendo só uma analogia simples, porque você não vai estudar só a parte legislativa naturalmente, né? O processo civil também não é pequeno. Agora, consumidor, né, a cobrança, ela tende a se circunscrever ao CDC e a jurisprudência no âmbito do STJ. Quando eu olho para o ECA, eu até tenho, né, um compêndio de leis esparsas, né, que podem ser importantes. Se bem que a cobrança é muito mais concentrada no ECA, né, diferentemente do que acontece, por exemplo, em defensoria pública, cuja cobrança ela vai muito além, né, inclusive cobrando às vezes atos normativos secundários, como decretos. Enfim, aqui para a magistratura a cobrança se concentra no ECA, tem alguma coisa de legislação esparsa, como por exemplo a lei do SINASE, que ela é bastante importante, mas eu acredito que também vai cobrar alguma coisa de jurisprudência, e da mesma forma, mesmo que cobre jurisprudência, mesmo que cobre alguma coisa de legislação esparsa, o custo-benefício é altíssimo, tá? Inclusive a ponto de eu colocar essas 2 matérias, né, no núcleo duro aqui de preparação para esse concurso. Por quê? Quando nós falamos sobre núcleo duro de preparação para a magistratura, nós temos lá constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, né? Legislação penal especial, se você quiser. Esse é o núcleo duro, tá? Eu colocaria também essas 2 matérias neste núcleo duro. Agora, outro aspecto, né? Eu disse para vocês que nós tínhamos que levar em consideração os blocos, mas temos que levar em consideração também a prova anterior, 2015. Na prova anterior, nós tivemos algo pelo menos curioso, pessoal. Olha só, civil 7 questões, consumidor 6. Agora, se pare e pense, só civil, claro que aqui eu estou falando civil puro, né? O civil do Código Civil. 6 questões, consumidor 6. 7 questões, 6 questões, ou seja, uma questão a menos para um código infinitamente menor, que é o consumidor. Então, você tem que ficar atento, vale a pena estudar. Processo civil, 5 questões, processo penal 10, direito penal 10 questões, bastante, processo penal 7, constitucional 7, tributário 6, administrativo 7, processo civil 5, empresarial 5, tá? Eu colocaria, portanto, no núcleo duro lá de preparação, tendo em vista 70 dias até a prova, aquelas 6 matérias que eu mencionei, consumidor, colocaria também para estudar aqui a parte de ECA e não deixaria de estudar, ainda que com um pouco menos de profundidade, tributário,
administrativo empresarial, tá? E aí você tem um universo de 10 disciplinas para se cercar. Claro, você vai dizer, professor, está praticamente tudo aqui. Claro, eu sei que está praticamente tudo aqui, mas você vai criar basicamente gradações. Você teria num grau máximo, né, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Num grau intermediário, porém com alguma relevância, você vai ter vai ter tributário, vai ter empresarial, vai ter consumidor e vai ter também a disciplina de direito da criança e do adolescente. Aí na rabeira vai ficar lá o eleitoral, vai ficar noções gerais de direito e formação humanística, que você vai estudar de forma absolutamente pontual. Perfeito? Essa é a minha primeira dica. Outra dica, né? Nota de corte, sempre me pergunto, professor, eu devo estar preparado para que nota de corte? Eu digo, você deve estar preparado para fazer o teu máximo, tá? Mas claro que você vai ter dúvida ao longo da sua preparação se aqueles 70, 80 pontos que você está fazendo são pouco, é muito, tá? Eu diria para você o seguinte, no último concurso nós tivemos 77, tá? E seria um balizador, porque não houve muita mudança, pelo menos a nível de estrutura digital, em relação ao anterior. Claro, isso aqui é aqui um momento bola de cristal, em que eu estou tentando imaginar como as coisas se passam. Eu não sei se a prova vai vir fácil, se a prova vai vir difícil, se a banca vai mudar o padrão. Mas considerando os 77 e também considerando que nós temos agora a possibilidade de ter um número muito maior de pessoas que irão para as provas escritas, né, por conta da alteração que nós tivemos na resolução CNJ do concurso, eu diria para você que de 75 para 80 é uma excelente pontuação em Sebrasp, tá? Uma excelente pontuação. Se você fizer 80, você certamente estiver perto de 80, acertando 80%, você está praticamente certo na fase escrita. Se você tiver 75, você também está praticamente certo. Quem sabe ali é só se a prova vier um pouco mais fácil, né? E se vier um pouco mais fácil, se estiver performando bem na fase de simulados, você vai conseguir acertar um pouco mais também. Então, pode utilizar isso como parâmetro. Estou fazendo 50%, dá um gás que você consegue chegar lá. Estou fazendo 60%, mantenha o foco. Estou fazendo 70%, 75%, você está praticamente aprovado. Estou acima de 75%, meu amigo, mantenha a consistência, mas já pense um pouquinho também na fase escrita, tá? Então, eu acredito que você tem que levar isso em consideração. Outro ponto super interessante aqui, é um comparativo com o edital anterior, é que é o seguinte, pessoal, das 100 questões da prova de 2015, 30 questões trouxeram, pelo menos em uma das alternativas, jurisprudência. Se você for olhar, estatisticamente falando, nós temos um percentual de cobrança de jurisprudência não tão alto assim na primeira fase. A jurisprudência aparece nas provas escritas e ela aparece bastante na fase oral. Lá na sentença, lá nas discursivas e principalmente na fase oral, a jurisprudência ela é bastante relevante. Na prova objetiva, a jurisprudência é bastante consolidada. Mas no TJDFT você nota uma certa diferenciação em relação aos demais, com uma cobrança um pouco maior da jurisprudência. Eu não deixaria de levar a jurisprudência em consideração na primeira fase, tá? Ela é importante para entender a legislação, ela é importante para você compreender a doutrina, os principais institutos, e ela será importante para acertar questões aqui também, tá? Então lembre-se que a cada 7 questões, 3 trouxeram pelo menos uma alternativa jurisprudencial. As questões, também falando um pouco mais das questões, elas foram longas na última prova, só que não trouxeram no seu enunciado casos concretos, diferente do que você tem observado em provas da FGV recentemente feitas, ou até mesmo da FCC. Você teve o quê? Você teve uma pergunta objetiva, só que as alternativas longas, tá? Muito cuidado, porque é um padrão, né, que se verifica na prova Sebrasp, mas se verificou mais fortemente aqui na prova do TJDFT, e cuidado com o condicionamento de prova. Né? Imagina você chegar lá no dia da prova e não conseguir concluir a prova tendo estudado muito bem. Tá? Então, importante você sempre ter ali uma divisão, pelo menos mental, né, de fazer, sei lá, fazer 20 e poucas questões por hora, de ter um tempo para preencher gabarito, de ter um tempo para poder voltar em algumas questões, de ter uma técnica de eventualmente assinalar as que você já tem certeza, né, com uma caneta, não no cartão de respostas, mas na tua própria folha, as que você não tem certeza, mas já tem um palpite, deixar a lápis, a que você não sabe nada, deixa em branco, faz uma assinalação, alguma coisa assim, tá? Crie o teu método, tá? Isso é muito pessoal. Né? Você vai ter que criar o seu método de resolução de provas, mas tenha em mente que é uma prova cansativa, tá? Próxima dica, noções gerais de direito e formação humanística. Veja só, é um conteúdo programático vastíssimo, pessoal, tá? Você tem sociologia do direito, você tem psicologia judiciária, você tem ética e estatuto, você tem filosofia, você tem
teoria geral do direito e da política, você tem direito digital, pragmatismo e análise econômica do direito e ainda tem direito à antidiscriminação. Para quem sabe, 4 questões, tá? O que eu acredito? Você tem que estudar ética e estatuto, não tem jeito, vai ter uma questão. Você deve, na minha visão, também ficar ligado em direito digital e direito da antidiscriminação. São 2 pontos absolutamente sensíveis, um é realidade, outro é também realidade, mas é algo que tem tocado muito a atuação, né, dos diversos atores aí no poder judiciário, nos órgãos judiciais, nas instituições brasileiras. Então, eu ficaria atento a esses 2 pontos, porque eles podem, de algum modo, ser explorados. No mais, tem que estudar, só que de forma objetiva, tá bom? E para encerrar, pessoal, né? 70 dias até a prova. 70 dias até a prova, você tem que olhar para as matérias mais importantes. Não é o momento de você fazer um estudo absolutamente aprofundado a nível de doutrina. Você tem que saber alguns institutos, você tem que ter esses institutos muito claros na sua cabeça, mas você tem que fazer um estudo muito focado na compreensão do texto legislativo, porque a maior parte das questões serão focadas em lei, e também para que você possa absorver aquele aspecto jurisprudencial. Então eu diria, seleciona bem as matérias, estuda as matérias mais importantes de forma um pouco mais aprofundada, as demais não as deixe de fora, mas estude de forma certeira, tá? Busque os temas mais cobrados, a gente faz muito esse trabalho, por exemplo, lá no Estratégia Carreira Jurídica por meio do estudo estratégico. E em relação à legislação, também faz a mesma coisa, dá um enfoque para procurar ler a legislação e ficar antenado no que é mais importante. Jurisprudência, idem, tá? Só que não ignore jurisprudência. Eu poderia dizer que se nós estivéssemos diante de uma prova do TJ de São Paulo, quem sabe não no último, né, que o último cobrou um pouco mais de jurisprudência, mas os anteriores, você basicamente poderia ignorar. Aqui não me parece ser uma decisão acertada, tá? E por fim, pessoal, me parece que o ponto mais importante aqui, vou até fechar o meu roteiro, é a questão de você ter um edital em final de ano, tá? Você pode olhar para isso de 2 formas. Poxa, edital no final do ano, tem Copa, né? Tem Natal, tem Ano Novo, não sei se vai dar, tá? Se você olhar dessa forma, de fato não vai dar, tá? De fato não vai dar, ou de fato você não vai chegar com a preparação adequada que você precisa para um concurso desse escola. Ou você pode olhar para o final de ano e pensar o seguinte: excelente, eu vou ter um pouco mais de tempo, porque as pessoas vão dar mais acelerada, eu vou, quem sabe, conseguir tirar férias. Eu sei que não é fácil isso, parece muito fácil dizer isso. Você vai ter que conversar com seus familiares, você vai ter que se organizar, você vai ter que ter muita força, muita disciplina para fazer isso. Mas quem quer ser juiz no TJDFT, quem quer conseguir chegar competitivo num concurso desse, vai ter que pagar esse preço, tá? Então, se você está começando agora, se você já tem um pouco mais de tempo, você sabe que para chegar até lá você vai ter que pagar um preço, tá? Então, se você quer, encare isso pelo seu aspecto positivo, isso vai te motivar ainda mais, né? Toda vez que você estiver lá estudando, lembre-se que você poderia estar aproveitando, tá com a família, tá descansando, e isso tem que te dar, né, mais motivação. Se te der raiva, use essa raiva para ser a tua motivação, para dizer assim, poxa, eu vou aprender isso de uma vez por todas. E tem um outro ponto interessante que você pode fazer, que é o seguinte: na medida que você estiver lá estudando e você passar depois no Instagram e ver um colega seu que está se preparando para o concurso e eventualmente não está estudando porque está tirando foto lá na praia ou está de boa com a vida agora na reta final com o edital publicado, isso tem que ser um motivador próprio, não para você, né, criar qualquer constrangimento, longe disso, mas para você dizer o seguinte: eu estou me diferenciando dos demais, eu estou me colocando numa posição que vai me colocar à frente. Por quê? Porque vai virar janeiro, pessoal, lá por 3, 4, 5 de janeiro, a galera vai começar a olhar e querer, quem sabe, estudar, quem sabe organizar o ano, e você já vai estar estudando, já vai estar com um ano organizado. Isso vai ser absolutamente positivo para você. Eu tenho plena convicção de que a galera que vai para a segunda fase vai ter sabido explorar bem esses elementos. Final de ano, né, especialmente aqui, e claro, uma preparação estratégica. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Eu gravei aqui de coração e tentei ser o mais objetivo possível para você. Inclusive te convido para você, caso ainda não esteja inscrito, faça a inscrição no canal e deixe os seus comentários, né? Será que tem alguma coisa que eu não percebi e que é interessante nesse concurso? Coloca aqui nos comentários, deixa a sua visão, isso vai ser absolutamente importante para nós. Também, se você tiver alguma outra ponderação, alguma outra ideia, é sempre bom discutir. Me parece que esse conteúdo se faz não só pelo vídeo, mas muito pelo que vocês interagem e comentam por aqui. No mais, um forte abraço, excelente preparação, bora lá editar o TJDFT na praça. Até mais!